Boa tarde a todos, a todas, né? A gente hoje vai estar com um bate-papo aqui na live sobre a energia feminina e masculina. Esperar o Pedro entrar. Pede para você participar. Agora apareceu. Esperar ele entrar para a gente começar com o bate-papo aqui rapidinho. Pareci? Só que tá a metade da cabeça, Pedro. Oi, Rúbia, boa tarde, tudo bem? E tá bom? Isso. Mais um pouquinho, que fica na metade só até. E Aí, agora. agora? Ó, entrou um colega nosso aqui, Poeses também, ó. O Felipe, boa tarde. A gente está aqui hoje com essa live para falar sobre a energia masculina e feminina, né? Para a gente perceber com qual energia que a gente está se conectando, qual a gente está negligenciando, ou se a gente não percebe nenhuma das duas, né? Que a gente percebe assim que tudo tem seu princípio, né? O masculino e o feminino. Oi, Rúbia, deu um oi aqui pra gente. O gênero ele se manifesta em todos os planos da nossa existência, né? E como que você percebe isso, Pedro, na sua vida ou na vida dos seus clientes? Como que isso se manifesta? Ó, vou falar na minha vida. Eu percebo que eu tenho uma tendência a ter o feminino mais acentuado. O que que isso Uhum, significa? Significa que eu tenho uma tendência maior à passividade, à receptividade, a, a deixar assim, não é, é uma acomodação, uma certa acomodação, né? Me colocar num estado mais passivo, mais, como é que eu posso dizer? A dificuldade de movimentar, de ter mais movimento para fazer as uhum. coisas, porque o movimento é uma característica do princípio masculino. Então, assim, na minha vida eu percebo que eu tenho essa energia feminina mais acentuada. E você, Bia? Porque a gente pensa em energia masculina e feminina, quando a gente ainda não adentra, não aprofunda, a gente acha que é coisa de homem, coisa que é de mulher, e aí a gente limita a percepção da gente acerca da gente mesmo, né? E do outro também, né? Eu percebo assim que em mim, nesse meu corpo, né, enquanto Sibélia, que tem mais a energia masculina, né? Que é a energia de planejar, da ação, de racionalizar. Uhum. Mas eu percebo também que eu posso transitar entre essas energias quando me convém, porque isso me tira essa ideia do que é ser de homem, ser de mulher, né? O que é cada coisa assim que a gente denomina, né? Que a gente rotula também. Então, isso me deixa mais desperta, eu posso me desidentificar dessas rotulações mesmo, que causa até sofrimento, né, para as pessoas, um peso, né? E aí eu posso, assim, me descolar um pouco dessa ideia do que vem da mente da gente, do que é ser homem e ser mulher, e a gente poder transitar, entender melhor em que momento que a gente está, em que energia que a gente está. Porque a gente fala que o feminino é a energia mais de intuição, né? Mais para dentro, é a lua, e o feminino é para fora, né? O sol, planejamento, racionalidade, enfim. Então, como que você sente que você transita entre essas energias, Pedro? Que hora que você sente que você está mais na energia feminina, na masculina? Sim. No começo, assim, eu falei, a minha tendência é ter a energia feminina mais em alta, né? Mas a masculina, ela também se manifesta, né? Então, por exemplo, quando eu vou criar algo, ou a gente vai criar, né? Uhum, Nós criamos algo juntos, precisa daquela força masculina para ir fazer acontecer, gerar movimento, gerar ação, né? Agora, a feminina é mais quando às vezes eu estou em casa, então eu prefiro ficar mais quietinho, mais para dentro, uhum, introspectivo, né? Isso oscila. Eu estava até uhum, lembrando aqui um exemplo de como que o masculino e o feminino estão presentes em tudo, igual você falou, né? Está presente em
tudo, em tudo, absolutamente tudo. Nas 24 horas do dia, né, quando está sol, quando está de dia, que é um princípio masculino ali agindo, a gente vai trabalhar, movimentar, pagar conta, sair para divertir, então a gente se coloca em movimento. E quando vem a noite, já é a outra polaridade feminina, né, de quando a lua está lá no céu, ou quando a noite Uhum, chega, a gente vai para casa, descansa, janta, se recolhe, dorme, descansa. Então, olha só que uhum, legal, né? O masculino e feminino, um exemplo de como eles se manifestam. uhum. E eu acredito que o conflito, né, ele vem quando a gente quer estar mais em uma energia do que em outra. E Sim, a gente percebe essa desconexão dentro da gente, a gente acredita que tem essa desconexão, sendo que na verdade está tudo integrado, né? sim, E aí a gente vê as pessoas gerando uma cobrança também, né, dentro de si. Ah, mas eu sou mais masculino, a energia, né, mais masculina. Não, mas como assim? Você é homem? Não, não, não tem nada a ver, né? Então, quando a gente começa a conversar sobre isso com as pessoas, tem essa estranheza, né? Que aí sim, eu pergunto para a pessoa, tá, mas em qual energia que você sente que você está mais conectada, então? Porque aí você pode olhar para essa outra energia que está faltando, né, para você tentar equilibrar no seu dia a dia, nos seus projetos, enfim, família, relacionamentos, né? sim. Porque geralmente a gente se relaciona com imagens do outro. Então a Uhum. gente fica preso a essa imagem, né? Então, eu falo, quando a gente descola e desidentifica disso aí, que é, isso é de homem, isso é de mulher, causa menos sofrimento mesmo. Porque você pode ter mais liberdade de ser quem você é. Sim. E uma observação também é só olhar na natureza, nesse exemplo que eu dei, né? O dia não briga com a noite, nem a noite briga com o dia. Os dois convivem ali harmonicamente, um seguido, um após o outro, cada um com a sua função, né? Sempre buscando equilíbrio. E aí é comum também observar, né? Às vezes, pessoas que têm uma tendência maior a ter uma energia maior que a outra, exemplo, alguém que tem uma energia muito masculina, muito, e não olha para isso, ela tende a gerar conflito com outras pessoas que também têm energia masculina ali em alta, né? E não sabem se relacionar com tanto com o feminino. Aí o inverso também é válido. Uma pessoa que tem um feminino muito acentuado, ela também tem algum tipo, né, de conflito ali. É comum ter um conflito com pessoas também que têm um feminino acentuado. E aí tem uma dificuldade também de se trabalhar com o masculino, porque dentro dela, né, essas duas polaridades não estão tendendo a um equilíbrio. Né? E aí não é um equilíbrio 50%, 50%, não. Oscila, mas numa intensidade menor. Né? Hum. O exemplo que eu dei é quando está assim, uma muito exacerbada e a outra muito baixa. Né? Então, o ideal é buscar esse ponto aqui que fica saudável. A gente vê muito isso com casais, né? Exatamente. E boa tarde aqui para todo mundo que está chegando, o André, a Fernanda, sejam todos bem-vindos. A gente está aqui no bate-papo, né, sobre a energia masculina e feminina. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui para gente, que a gente vai interagindo com vocês também. Às vezes a mulher ela tem uma energia muito masculina, né, e está com um companheiro que tem energia feminina. Então a gente vê alguns arranca-rabos também, né? Porque aí o Sim, cara ele fala, mas ela não deixa eu ter voz, né? Não deixa eu ter. Aí quando você vai ver, ela tá muito na energia masculina. Não é que tá errado, né? Mas se ela é, começar a equilibrar essa energia, e ele também, o diálogo pode ser menos conflituoso, né? sim, E até o casal entender isso também, né? Que é meio estranho quando a gente fala isso, né? Você tem energia feminina e masculina dentro de você. Cada um, todos nós temos. Porque a gente é, pensa, nasce mulher, sexo mulher, né? Então você tem energia feminina. Não, eu tenho energia masculina dentro de mim, que, igual você falou, a gente pode ir dosando ali, né? Dependendo do contexto que a gente está também. Isso é muito importante, até em empresas também, né? sim. Está sendo Assim, muito olhado também. é tão fato que a gente tem essas duas energias dentro da gente, é só pensar biologicamente, né? Para eu nascer, eu precisei que o meu pai e minha mãe se unissem para me gerar.
Então, quando eu sou gerado, eu carrego essas duas energias, né? O homem como uma manifestação do princípio masculino e a mulher como uma manifestação do princípio feminino. Mas eles também, ela, né, como homem, como mulher, tem masculino e feminino dentro deles. É um assunto complexo, mas quando a Uhum. gente compreende de fato, começa a clarear. Então, assim, biologicamente, todos nós viemos, né, do masculino e do feminino. E aí a gente carrega essas duas polaridades dentro da gente. Sim. Uma coisa que você falou, né, sobre o casal, eu acho que vale para toda e qualquer relação. Né? Quando nós estamos bem com a nossa fonte, né, a origem do nosso masculino, a origem do nosso feminino, a gente consegue ir para a vida mais equilibrado. Né? Porque a gente está em paz com essas duas polaridades. Mas, como o mundo não é perfeito, não é um lugar cor-de-rosa, não é um mar de rosas, sempre vão ter esses desequilíbrios. Por isso que olhar para isso é muito importante. E quando a gente nega, né, que a gente fala 50% que a gente tem do pai e da mãe, aí já entrou também o feminino dentro da nossa história, né, nossa genética ali, né? Quando a gente nega, por exemplo, eu nego o meu lado feminino, por exemplo, que eu sinto que eu tenho mais energia masculina, né? Uhum. E aí eu vou negando durante anos da minha vida esse lado. Então, algumas consequências eu vou ter dentro do meu trabalho, em relacionamentos com, sei lá, com amigos, ou relacionamento afetivo. E aí a gente, por vezes, não entende também o porquê que a gente age daquela forma e que o outro não compreende a gente também, né? Então, quando a gente olha para essas duas energias, vê essas polaridades, mas que são integradas, a gente pode fazer um pouquinho diferente, movimentos diferentes, quando aquele contexto pede por aquele movimento, por aquela ação, ou recolher também é importante, né? Para você olhar a intuição, que é mais feminino, da igualdade, que é mais feminino. Aí tem hora que você vai ir para o externo mesmo, né? Energia, você joga para o planejamento, para o racional. Por isso que as pessoas taxam o outro. Não, mas você está muito masculino, ou você está muito feminino. Porque aí já está olhando o que é de homem e o que é de mulher. Que a nossa sociedade exige isso, né? Se você é mulher, você tem que agir como menininha mesmo, né? Se você é um homem, é como um menininho, enfim. E isso vem desde quando a gente é criança, né? Desde lá de trás. Tipo, menina veste rosa, né? Menina azul. E assim, eu acho engraçado como que a sociedade rotula dessa forma, né? Sim. Sendo que oscila, não tem essa, né? Isso traz sofrimento, porque aí a pessoa não pode vestir um azul, por exemplo, ou um rosa, né? Não faz muito sentido. Imagina o sol podendo vestir só azul, a lua podendo vestir só rosinha. Beleza, hein? Que tristeza. Então, assim, energia não é a mesma coisa de sexo, igual você Uhum, falou. Né? uhum. Energia feminina e energia masculina é uma coisa, sexo feminino e sexo masculino é outra. São coisas assim interligadas, mas diferentes. Né? Pensar em energia é ir além do sexo em si. Uhum. Porque nesse meu corpo que eu me encontro hoje, eu tenho as duas energias. Sim. E a hora eu estou utilizando ela quando me convém. Só que quando eu estou usando ela com mais consciência, Uhum. fica mais em harmonia. Né? Sim. Não é que vai ficar 100% cor de rosa, tudo azul, não é isso. Mas vai entrando numa harmonia, eu vou conseguindo me encontrar dentro daquilo que eu me proponho, dentro do contexto, né? Porque a gente fica lidando, a mente da gente é muito ilusória, né? A gente, sei lá, eu vejo o Pedro, o Pedro é um homem, então ele tem que comportar de tal forma. Quando ele tá mais feminino, aí eu já falo, não, mas o Pedro tá mais feminino, o que tá acontecendo? Quando a gente Agora, tem essa clareza, a gente percebe, não, tá tudo no seu lugar, ele tá integrando essas duas energias a hora que convém para ele. Porque a gente fica no passado dessas imagens também, né? E sofrendo, porque a gente tem que estar encaixando e sendo enquadrado ali, né? Em determinados comportamentos que a gente causa sofrimento mesmo. A gente vê pessoas, né? Que falam, mas eu tenho que me comportar assim, eu tenho que falar assim, porque eu sou homem, eu sou mulher, enfim.
E aí a gente vê esses rótulos muito fortes na vida da pessoa, que não precisa ser assim, pode ser diferente, né? Tendo essa consciência das duas energias. E é interessante quando você fala isso, porque questionar essas regras, né? De onde que vem, quem inventou, talvez chegue na Por que que eu estou conclusão de que... seguindo? Hã? Por que que eu estou seguindo? Sim, talvez chegue na conclusão de que essas regras são tão ilusórias quanto a nossa mente. Exatamente. Né? Se criou Uhum. sem fundamento, sem sentido. Né? E quando alguém não as cumpre, aí bate a culpa. Né? Nossa, mas eu estou fazendo diferente do que todo mundo faz. Nossa, mas eu não estou seguindo o que todo mundo segue. Então, né, é interessante olhar para esse sentimento de culpa também. Por que, que ela veio? Né? Que regra Uhum. que eu estou tentando seguir? Tem fundamento? Tem base? Uhum. E, né? Uma culpa ilusória também, né? Tipo, Também? a pessoa carrega um peso desnecessário, né? É, Porque a gente compra ideias do outro, né? Daquilo como que o outro vê a gente também, a gente distorce a nossa percepção e aí fica confuso. exatamente. Vou até dar uma dica aqui para quem estiver assistindo. Joga no Google assim, lá no Google Imagens, características Yin e Yang. Aí vai Uhum. aparecer uma tabelinha com essas polaridades Yin e Yang, que simbolizam o feminino e masculino. E aí olha lá essas características. É perceptível. Nós temos tudo aquilo ali dentro da gente. Ora a gente está ali, ora a gente está lá. Dependendo do contexto, a gente está mais assim ou está mais cá. Então Então, é dinâmico, né? Varia. é o equilíbrio dinâmico. A Rubia falou que é muito necessário a gente questionar. Porque também é histórico, né, Pedro? Sim. Essa coisa de rotular mesmo o que é de homem, o que é de mulher, o que que a mulher pode fazer, o que que o homem pode, enfim. E Sim. aí gira mesmo em torno de preconceitos também, né? E aí limita a essência da pessoa. Porque eu Exatamente. lembro da minha época, por exemplo, a menina que jogava futebol, nossa senhora, não podia. E o menino que jogava vôlei, meu Deus do céu. Ah, sabe, umas coisas assim que eu lembrei, né, disso, porque eu gostava de jogar futebol, gostava de jogar vôlei, qualquer tipo de brincadeira que mexe com o corpo, né, porque eu sou mais da ação mesmo. Era andar de bicicleta, enfim. Eu não era muito ficar parada, né, É, sentar e ficar brincando de bonequinha, até brincava, mas era mais difícil. E aí a gente já vê nas crianças como que a energia está ali tão presente, né, e elas vão vivendo aquilo ali de forma natural. Para elas não tem muito isso, é o adulto que coloca, né? Ah, você sim, tem que brincar com as meninas, você tem que brincar com os meninos, ah, e que sua boneca, enfim. E aí vai limitando aquela criança, sempre tem um leque de possibilidades dela vir a ser, né? sim. No mundo, enfim, dela se manifestar no mundo, né? Eu vou até dar um exemplo assim, né? O brincar de boneca. O brincar de boneca é uma brincadeira com tendências mais de energia feminina, né? Porque tá ligado à emoção, Uhum. o afeto, a intuição. Pensando nisso, isso é exclusividade de mulheres? Por que não pode ser de homens? Né? Os homens também têm emoção, têm afeto, têm intuição. Então, a brincadeira em si, ela vai além do que a gente falou do sexo. Né? Tipo, o sexo é uma convenção. Ah, isso é de menino, isso é de menina. Se a gente for olhar a brincadeira em si, ela independe dessas coisas. Então, Uhum. quando eu brinco de boneca, eu estou ali exercitando a minha energia feminina. Quando eu estou brincando de, sei lá, de um pique-pega, que é uma coisa mais de movimento, de ação, de ir fazer acontecer, eu estou exercitando a minha energia masculina. Se eu sei transitar, né, entre essas duas brincadeiras, eu vou equilibrando ali, né? Não vou nem indo para uma direção e nem indo para outra, eu vou equilibrando. Olha que interessante. Uhum. E aí tem a justificativa também. Não, mas o menino brincar de boneca pode, porque um dia ele vai ser pai. Aí eu falo assim, gente, que bonitinho, né? Não, ele tá brincando de boneca porque ele tá exercitando mesmo aquela energia, não é porque ele vai ser pai. Porque tem adulto, né? Homem que não quer ser pai.
né? Não quer ter filho, não tá brincando de boneca com essa intenção. Tipo assim, um dia eu vou ter um filho e vou cuidar, né? A E criança aí são nem coisas, brinca com essa intenção, né? e aí são coisas que a gente vai se questionando, quando a gente vai ficando mais crítico mesmo, né? Do porquê que eu tô seguindo determinadas exigências, porque cada cultura tem, e tem umas que são universais, né? Sim, Então a gente veio aqui com essa live curtinha mesmo, para a gente pensar do básico, né? Dessa energia masculina e feminina, porque tem muito mais coisa, muito mais profundo, né? sim, As empresas hoje estão observando o quão isso é importante dentro das empresas, esse equilíbrio, né? sim, Respeitar isso, que é onde que se encontram soluções, né? Para relacionamentos mesmo dentro da empresa. Vínculos que são estabelecidos, né? E sim. mantidos, ou não. Você tem alguma dica de livro, Pedro? Você gosta muito de ler? Deixar para o pessoal? Você falou, essa questão de empresa me veio na hora, assim, o Liderança Shakti, né? Eu esqueço desse livro, o nome, assim. Lembrei dele justamente dessa necessidade de trazer o princípio Uhum. feminino para as empresas, porque por muitos anos foi muito masculina, resultado, fazer, meta, enfim, o corre-corre. E agora o feminino, né, as emoções, a intuição, o afeto, o coração precisa estar ali presente também. Então, liderança Shakti fica aí de dica. E outro, né, o Bacana. Kaivalya. Não tem como não deixar de falar. Ah, Que sim, tem as sete traz um leis, né? capítulo só do gênero, né, o que a gente está chamando aqui de energia masculina e feminina, ele fala de gênero. Mas não é Uhum. gênero sexo, é outro tipo de gênero. Não é Traz também. orientação sexual, né? São as Não, energias mesmo que a gente tem dentro da gente, como a gente falou antes, né? sim, Todos nós temos essa energia. Se a gente não sabe equilibrar, a gente fica tropeçando na vida, né? Ou sim, cai e nem levanta, né? sim. Você falando das brincadeiras, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer um estágio. A Ruba falou aqui, o equilíbrio é fundamental. Boa tarde, Guilherme. Só assim para ver o Guilherme, olha. Só online. Só ela. Eu lembro que eu estava fazendo um estágio numa escola, que aí chegou uma professora e para mim mesmo, assim, meio que em segredo, e falou assim: Nossa, tem um aluno aqui que ele mata a aula, ele vai para a biblioteca e ele fica lendo poema, livro de poema. Ele deve ser gay, né? E eu tive que fazer cara de paisagem, tipo assim, para não rir, né? E Uhum. nem xingar, vamos dizer assim, tipo, chamar a atenção. Tipo, da onde que tirou isso, né? Porque é histórico mesmo, é cultural, é enraizado, Sim, né? Não vi nada disso, tipo assim, eu fiquei olhando pra cara dela, não sabia o que, que eu falava, porque se eu fosse contra ela, poderia me taxar também, sei lá, essa psicóloga, sei lá. E eu fiquei olhando pra cara e falei, ele vem ler poema, então eu falei, pois é, né? E não rendi muito. Então, o quanto também eu não me posicionei por medo de mostrar para ela um outro lado, né? é, E às vezes amenizar até para aquela criança, aquele adolescente, né? Porque ela é olhar essa criança de uma maneira diferente, o adolescente de uma maneira diferente. Tipo, qual o problema dele querer ler poema, né? Que e tentar legal, né? enquadrar, né? E tentar enquadrar ele em algo que às vezes ele não quer. Né? Ah, você vai Uhum. parar de ler poema, você vai, sei lá, jogar bola. Colocou um desejo dela ali na vida de outra pessoa, né? É o quanto que a gente vai no piloto automático mesmo, né? Sem muito pensar. Pensar também se a gente não está invadindo o mundo do outro, Sim, porque para ele aquilo é natural, ele está fazendo dentro da energia que veio, né? sim. Talvez ele estava ali numa energia mais feminina mesmo, mas não quer dizer que é gay, né? Nada a É, ver. sim. De leitura, de introspecção, de intuição, né? Que bom que ele respeitou a intuição dele, né? A energia dele. Então ele está fazendo instintivamente também. Sim, super concordo. Eu lembrei disso agora. Eu falei, gente, não, como que eu não tive essa coragem de falar, não, mas que legal, que bacana, qual o problema nisso, né? E eu também fechada naquilo, né? Fiquei, nossa, será que isso aqui é? Olha, porque tá lendo poema. Eu quase comprei a ideia da mulher, né? Aí eu fiquei na minha, tipo, estudante, né? Vou falar o quê, né? Quem sou eu, né?
Enfim, mas tem essas coisas engraçadas assim que acontecem, que depois quando a gente vai aprofundando nesses temas, e em outros também, né? A gente vai amadurecendo também a consciência. E as coisas vão ficando mais naturais mesmo, né? Não tem essa coisa de rótulos assim. Para mim foi um achado, né? Entender isso, né? As energias feminina e masculina, enfim, da gente também não ficar preso numa energia só. Por Sim, isso que às vezes algumas coisas na vida trava. Às vezes eu quero ficar só na ação, né? sim. E aí eu não tenho intuição para perceber que aquela ação vai dar ruim. Mas O quando eu meu tô já é o na inverso. ação, como é que é? O meu já é o inverso. Assim, por ter tendência a uma energia mais feminina, né, de reclusão, de acolhimento, recolhimento também, aí eu fui Uhum. exercitando a masculina. Nossa, não, tem que movimentar, tem que sair do lugar. E aí, né, vai tentando Uhum. equilibrar. E é um Tantos e esforço, né? mais. É um esforço que a gente não está acostumado. A gente está acostumado só em uma, vamos dizer assim, né? Aí quando a outra Exatamente. pede passagem ali, olha para mim também. É um sofrimento. Você fala, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Será que eu estou percebendo tal coisa? Será? Boa tarde, Lucas. Então a gente vai encerrando. A gente veio mais com um bate-papo mais leve, trazendo coisas assim para a gente pensar. Porque às vezes a gente Sim, está tá na correria, né? Por mais que estejamos, né? Acho que nem quarentena mais, né? Essa situação toda do mundo, né? Para a gente estar mais centrado, pensar em quais as energias a gente está desprendendo também com esse recolhimento, que talvez a gente foi forçada a estar nessa energia feminina, né? sim. Tipo assim, de ficar mais recluso, de olhar mais pra gente, pro nosso interno mesmo, né? Do que a gente quer, quem a gente é, como que a gente se relaciona com o outro. Então veio assim a calhar também. É uma coisa que não é agradável, claro, Sim. a questão do vírus, né? É muito preocupante, mas o vírus, a gente fala que vem ensinar muita coisa, né? Da gente olhar pra gente, nosso subjetivo, que por tanto tempo ficou negligenciado. A gente estava todo mundo na correria, né? Sim. Todo mundo na masculina. Aí não sei se agora vai pro virtual, né? É live, É. live, live, é vídeo, eu não sei, e todo mundo acelerado no virtual, que é o que cansa mais, que consome mais energia, o virtual, né? Ele consome mais energia, então a gente tem que estar dosando aí para ver como que a gente vai se portar no mundo virtual também. Senão a gente leva pro mundo virtual só energia masculina. Sim. Aí ferrou, né? Aí deu ruim. Então é isso, gente. Agradecer a todo mundo que passou por aqui, os coraçãozinhos. Bom, Agradecer ao Pedro pelo bate-papo, né? obrigado, Pedro, também. E até a próxima, Até a tá bom? próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Esperar ele entrar para a gente começar com o bate-papo aqui rapidinho. Pareci? Só que tá a metade da cabeça, Pedro. Oi, Rúbia. Boa tarde, tudo bem? E tá bom? Isso. Mais um pouquinho, que fica na metade da sua testa. E Aí, agora agora? tá. Entrou um colega nosso aqui, Poeses também, ó. O Felipe, boa tarde. A gente está aqui hoje com essa live para falar sobre a energia masculina e feminina, né? Para a gente perceber com qual energia que a gente está se conectando, qual a gente está negligenciando, ou se a gente não percebe nenhuma das duas, né? Que a gente percebe assim que tudo tem seu princípio, né? O masculino e o feminino. Oi, Rúbia, deu um oi aqui pra gente. O gênero ele se manifesta em todos os planos da nossa existência, né? E como que você percebe isso, Pedro, na sua vida ou na vida dos seus clientes? Como que isso se manifesta? Ó, vou falar na minha vida.
Eu percebo que eu tenho uma tendência a ter o feminino mais acentuado. O que isso Uhum. significa? Significa que eu tenho uma tendência maior à passividade, à receptividade, a, a deixar assim, não é, é uma acomodação, uma certa acomodação, né? Me colocar num estado mais passivo, mais, como é que eu posso dizer? A dificuldade de movimentar, de ter mais movimento para fazer as Uhum. coisas, porque o movimento é uma característica do princípio masculino. Então, assim, na minha vida eu percebo que eu tenho essa energia feminina mais acentuada. E você, Bia? Porque a gente pensa em energia masculina e feminina, quando a gente ainda não adentra, não aprofunda, a gente acha que é coisa de homem, coisa que é de mulher, e aí a gente limita a percepção da gente acerca da gente mesmo, né? E do outro também, né? Eu percebo assim que em mim, nesse meu corpo, né, enquanto Cibele aqui, tem mais a energia masculina, né? Que é a energia de planejar, da ação, de racionalizar. Uhum. Mas eu percebo também que eu posso transitar entre essas energias quando me convém, porque isso me tira essa ideia do que é ser de homem, ser de mulher, né? O que é cada coisa assim que a gente denomina, né? Que a gente rotula também. Então, isso me deixa mais desperta, eu posso me desidentificar dessas rotulações mesmo, que causa até sofrimento, né, para as pessoas, um peso, né? E aí eu posso, assim, me descolar um pouco dessa ideia do que vem da mente da gente, do que é ser homem e ser mulher, e a gente poder transitar, entender melhor em que momento que a gente está, em que energia que a gente está. Porque a gente fala que o feminino é a energia mais de intuição, né? Mais para dentro, é a lua. E o feminino é para fora, né? O sol, planejamento, racionalidade, enfim. Então, como que você sente que você transita entre essas energias, Pedro? Que hora que você sente que você está mais na energia feminina, na masculina? Sim. No começo, assim, eu falei, a minha tendência é ter a energia feminina mais em alta, né? Mas a masculina, ela também se manifesta. Né? Então, por exemplo, quando eu vou criar algo, ou a gente vai criar, né? Uhum, Nós criamos algo juntos, precisa daquela força masculina para ir fazer acontecer, gerar movimento, gerar ação. Né? Agora, a feminina é mais quando às vezes eu estou em casa, então eu prefiro ficar mais quietinho, mais para dentro, uhum, introspectivo. Né? Isso oscila. Eu estava até uhum, lembrando aqui um exemplo de como que o masculino e o feminino estão presentes em tudo, igual você falou, né? Está presente em tudo, absolutamente tudo. Nas 24 horas do dia, né, quando está sol, quando está de dia, que é um princípio masculino ali agindo, a gente vai trabalhar, movimentar, pagar a conta, sair para divertir, então a gente se coloca em movimento. E quando vem a noite, já é a outra polaridade feminina, né? De quando a lua está lá no céu ou quando a noite uhum, chega, a gente vai para casa, descansa, janta, se recolhe, dorme, descansa. Então, olha só que uhum, legal, né? O masculino e feminino, um exemplo de como eles se manifestam. uhum. E eu acredito que o conflito, né, ele vem quando a gente quer estar mais em uma energia do que em outra. E Sim, a gente percebe essa desconexão dentro da gente, a gente acredita que tem essa desconexão, sendo que na verdade está tudo integrado, né? sim. E aí a gente vê as pessoas gerando uma cobrança também, né, dentro de si. Ah, mas eu sou mais masculino, a energia, né, mais masculina. Não, mas como assim? Você é homem? Não, não, não tem nada a ver, né? Então, quando a gente começa a conversar sobre isso com as pessoas, tem essa estranheza, né? Que aí Sim. eu pergunto para a pessoa, tá, mas em qual energia que você sente que você está mais conectada, então? Porque aí você pode olhar para essa outra energia que está faltando, né, para você tentar equilibrar no seu dia a dia, nos seus projetos, enfim, família, relacionamentos, né? Sim. Porque geralmente a gente se relaciona com imagens do outro. Então a gente Uhum. fica preso a essa imagem, né? Então eu falo, quando a gente descola e desidentifica disso aí, que é, isso é de homem, isso é de mulher, causa menos sofrimento mesmo. Porque você pode ter mais liberdade de ser quem você é. Sim.
E uma observação também é só olhar na natureza, nesse exemplo que eu dei, né? O dia não briga com a noite, nem a noite briga com o dia. Os dois convivem ali harmonicamente, um seguido, um após o outro, cada um com a sua função, né? Sempre buscando equilíbrio. E aí é comum também observar, né? Às vezes, pessoas que têm uma tendência maior a ter uma energia maior que a outra, exemplo, alguém que tem uma energia muito masculina, muito, e não olha para isso, ela tende a gerar conflito com outras pessoas que também têm energia masculina ali em alta, né? E não sabem se relacionar com tanto com o feminino. Aí o inverso também é válido. Uma pessoa que tem um feminino muito acentuado, ela também tem algum tipo, né, de conflito ali. É comum ter um conflito com pessoas também que têm um feminino acentuado. E aí tem uma dificuldade também de se trabalhar com o masculino. Porque dentro dela, né, essas duas polaridades não estão tendendo a um equilíbrio. Né? E aí não é um equilíbrio 50%, 50%, não. Oscila, mas numa intensidade menor. Né? Hum. O exemplo que eu dei é quando está assim, uma muito exacerbada e a outra muito baixa. Né? Então, o ideal é buscar esse ponto aqui que fica saudável. A gente vê muito isso com casais, né? Exatamente. E boa tarde aqui para todo mundo que está chegando, o André, a Fernanda, sejam todos bem-vindos. A gente está aqui no bate-papo, né, sobre a energia masculina e feminina. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui para gente, que a gente vai interagindo com vocês também. Às vezes a mulher ela tem uma energia muito masculina, né, e está com um companheiro que tem energia feminina. Então a gente vê alguns arranca-rabos também, né? Porque aí o Sim. cara ele fala, ah, mas ela não deixa eu ter voz, né? Não deixa eu ter. Aí quando você vai ver, ela tá muito na energia masculina. Não é que tá errado, né? Mas se ela É. começar a equilibrar essa energia, e ele também, o diálogo pode ser menos conflituoso, né? Hum. E até o casal entender isso também, né? Que é meio estranho quando a gente fala isso, né? Você tem a energia feminina e masculina dentro de você. Cada um, todos nós temos. Porque a gente pensa, ah, nasce mulher, sexo mulher, né? Então você tem energia feminina. Não. Eu tenho energia masculina dentro de mim, que, igual você falou, a gente pode ir dosando ali, né? Dependendo do contexto que a gente está também. Isso é muito importante, até em empresas também, né? Sim. Está sendo Assim, muito olhado também. é tão fato que a gente tem essas duas energias dentro da gente, é só pensar biologicamente, né? Para eu nascer, eu precisei que o meu pai e minha mãe se unissem para me gerar. Então, quando eu sou gerado, eu carrego essas duas energias, né? O homem como uma manifestação do princípio masculino e a mulher como uma manifestação do princípio feminino. Mas eles também, ela, né, como homem, como mulher, tem masculino e feminino dentro deles. É um assunto complexo, mas quando a Uhum. gente compreende de fato, começa a clarear. Então, assim, biologicamente, todos nós viemos, né, do masculino e do feminino. E aí a gente carrega essas duas polaridades dentro da gente. Sim. Uma coisa que você falou, né, sobre o casal, eu acho que vale para toda e qualquer relação. Né? Quando nós estamos bem com a nossa fonte, a origem do nosso masculino, a origem do nosso feminino, a gente consegue ir para a vida mais equilibrado. Né? Porque a gente está em paz com essas duas polaridades. Mas, como o mundo não é perfeito, não é um lugar cor-de-rosa, não é um mar de rosas, sempre vão ter esses desequilíbrios. Por isso que olhar para isso é muito importante. E quando a gente nega, né, que a gente fala 50% que a gente tem do pai e da mãe, aí já entrou também o feminino dentro da nossa história, né, da nossa genética ali, né? Quando a gente nega, por exemplo, eu nego meu lado feminino, por exemplo, que eu sinto que eu tenho mais energia masculina, né? Uhum. E aí eu vou negando durante anos da minha vida esse lado. Então, algumas consequências eu vou ter dentro do meu trabalho, em relacionamentos com, sei lá, com amigos, ou relacionamento afetivo.
E aí a gente, por vezes, não entende também o porquê que a gente age daquela forma e que o outro não compreende a gente também, né? Então, quando a gente olha para essas duas energias, vê essas polaridades, mas que são integradas, a gente pode fazer um pouquinho diferente, movimentos diferentes, quando aquele contexto pede por aquele movimento, por aquela ação, ou recolher também é importante, né? Para você olhar a intuição, que é mais feminino, da igualdade, que é mais feminino. Aí tem hora que você vai ir para o externo mesmo, né? Energia, você joga para o planejamento, para o racional. Por isso que as pessoas taxam o outro. Não, mas você está muito masculino, ou você está muito feminino. Porque aí já está olhando o que é de homem e o que é de mulher. Que a nossa sociedade exige isso, né? Se você é mulher, você tem que agir como menininha mesmo, né? Se você é um homem, é como um menininho, enfim. E isso vem desde quando a gente é criança, né? Desde lá de trás. Tipo, menina veste rosa, né? Menino azul. E assim, eu acho engraçado como que a sociedade rotula dessa forma, né? Sim. Sendo que oscila, não tem essa, né? Isso traz sofrimento, porque aí a pessoa não pode vestir um azul, por exemplo, ou um rosa, né? Não faz muito sentido. Imagina o sol podendo vestir só azul, a lua podendo vestir só rosinha. Beleza, hein? Que tristeza. Então, assim, energia não é a mesma coisa de sexo, igual você Uhum, falou. Né? uhum. Energia feminina e energia masculina é uma coisa, sexo feminino e sexo masculino é outra. São coisas assim interligadas, mas diferentes. Né? Pensar em energia e além do sexo em si. Uhum. Porque nesse meu corpo que eu me encontro hoje, eu tenho as duas energias. Sim. E a hora eu estou utilizando ela quando me convém. Só que quando eu estou usando ela com mais consciência, Uhum. fica mais em harmonia. Sim. Né? Não é que vai ficar 100% cor de rosa, tudo azul, não é isso. Mas vai entrando uma harmonia, eu vou conseguindo me encontrar dentro daquilo que eu me proponho, dentro do contexto, né? Porque a gente fica lidando, a mente da gente é muito ilusória, né? A gente, sei lá, eu vejo o Pedro, o Pedro é um homem, então ele tem que comportar de tal forma. Quando ele tá mais feminino, aí eu já falo, não, mas o Pedro tá mais feminino, o que tá acontecendo? Quando a gente Uhum. tem essa clareza, a gente percebe, não, tá tudo no seu lugar, ele está integrando essas duas energias a hora que convém para ele. Porque a gente fica no passado dessas imagens também, né? E sofrendo, porque a gente tem que estar encaixando e sendo enquadrado ali, né? Em determinados comportamentos que a gente causa sofrimento mesmo. A gente vê pessoas, né? Que falam, mas eu tenho que me comportar assim, eu tenho que falar assim, porque eu sou homem, eu sou mulher, enfim. E aí a gente vê esses rótulos muito fortes na vida da pessoa que não precisa ser assim, pode ser diferente, né? Tendo essa consciência das duas energias. E é interessante quando você fala isso, porque questionar essas regras, né? De onde que vem, quem inventou, talvez chegue na Por que que eu estou conclusão de que seguindo? hã? Por que que eu estou seguindo? Sim, talvez chegue na conclusão de que essas regras são tão ilusórias quanto a nossa mente. Exatamente. Né? Criou-se Uhum. sem fundamento, sem sentido. Né? E quando alguém não as cumpre, aí bate a culpa. Né? Nossa, mas eu estou fazendo diferente do que todo mundo faz. Nossa, mas eu não estou seguindo o que todo mundo segue. Então, né, é interessante olhar para esse sentimento de culpa também. Por que, que ela veio? Né? Que regra Uhum. que eu estou tentando seguir? Tem fundamento? Tem base? Uhum. E, né? Uma culpa ilusória também, né? Tipo, Também. a pessoa carrega um peso desnecessário, né? Porque a gente compra ideias do outro, né? Daquilo como que o outro vê a gente também, a gente distorce a nossa percepção e aí fica confuso. Exatamente. Vou até dar uma dica aqui para quem estiver assistindo. Joga no Google assim, lá no Google Imagens, características Yin e Yang. Aí vai Uhum. aparecer uma tabelinha com essas polaridades Yin e Yang, que simbolizam o feminino e masculino. E aí olha lá essas características. É perceptível. Nós temos tudo aquilo ali dentro da gente.
Hora a gente está ali, hora a gente está lá. Dependendo do contexto, a gente está mais assim ou está mais cá. Então, Um é dinâmico, né? Varia. É o equilíbrio dinâmico. A Rubia falou que é muito necessário a gente questionar. Porque também é histórico, né, Pedro? Sim, Essa coisa de rotular mesmo o que é de homem, o que é de mulher, o que que a mulher pode fazer, o que que o homem pode, enfim. E sim, aí gira mesmo em torno de preconceitos também, né? E aí limita a essência da pessoa. Porque eu exatamente. lembro na minha época, por exemplo, a menina que jogava futebol, nossa senhora, não podia. E o menino que jogava vôlei, meu Deus do céu. Ah, sabe, umas coisas assim que eu lembrei, né, disso, porque eu gostava de jogar futebol, gostava de jogar vôlei, qualquer tipo de brincadeira que mexe com o corpo, né, porque eu sou mais da ação mesmo. Era andar de bicicleta, enfim. Eu não era muito ficar parada, né, É, sentar e ficar brincando de bonequinha, até brincava, mas era mais difícil. E aí a gente já vê nas crianças como que a energia está ali tão presente, né, e elas vão vivendo aquilo ali de forma natural. Para elas não tem muito isso, é o adulto que coloca, né? Ah, você sim, tem que brincar com as meninas, você tem que brincar com os meninos, ah, e que sua boneca, enfim. E aí vai limitando aquela criança, sempre tem um leque de possibilidades dela vir a ser, né? sim. No mundo, enfim, dela se manifestar no mundo, né? Sim. Eu vou até dar um exemplo assim, né? O brincar de boneca. O brincar de boneca é uma brincadeira com tendências mais de energia feminina, né? Porque está ligado à emoção, Uhum. o afeto, a intuição. Pensando nisso, isso é exclusividade de mulheres? Por que não pode ser de homens? Né? Os homens também têm emoção, têm afeto, têm intuição. Então, a brincadeira em si, ela vai além do que a gente falou do sexo. Né? Tipo, o sexo é uma convenção. Ah, isso é de menino, isso é de menino. Se a gente for olhar a brincadeira em si, ela independe dessas coisas. Então, Uhum. quando eu brinco de boneca, eu estou ali exercitando a minha energia feminina. Quando eu estou brincando de, sei lá, de um pique-pega, que é uma coisa mais de movimento, de ação, de ir fazer acontecer, eu estou exercitando a minha energia masculina. Se eu sei transitar, né, entre essas duas brincadeiras, eu vou equilibrando ali, né? Não vou nem indo para uma direção e nem indo para outra, eu vou equilibrando. Olha que interessante. Uhum. E aí tem a justificativa também. Não, mas o menino brincar de boneca pode, porque um dia ele vai ser pai. Aí eu falo assim, gente, que bonitinho, né? Não, ele tá brincando de boneca porque ele tá exercitando mesmo aquela energia, não é porque ele vai ser pai. Porque tem adulto, né? Homem que não quer ser pai, É, né? Não quer ter filho, não tá brincando de boneca com essa intenção. Tipo assim, um dia eu vou ter um filho e vou cuidar, né? a E criança aí são nem coisas brinca com essa intenção, né? E aí são coisas que a gente vai se questionando, quando a gente vai ficando mais crítico mesmo, né? Do porquê que eu estou seguindo determinadas exigências, porque cada cultura tem e tem umas que são universais, né? Sim. Então a gente veio aqui com essa live curtinha mesmo, para a gente pensar do básico, né? Dessa energia masculina e feminina, porque tem muito mais coisa, muito mais profundo, né? Sim. As empresas hoje estão observando o quão isso é importante dentro das empresas, esse equilíbrio, né? Respeitar isso, que é onde que se encontra soluções, né? Para relacionamentos mesmo dentro da empresa. Vínculos que são estabelecidos, né? E Sim. mantidos, ou não. Você tem alguma dica de livro, Pedro? Você gosta muito de ler? Deixar para o pessoal? Você falou, essa questão de empresa me veio na hora, assim, o Liderança Shakti, né? Eu esqueço desse livro, o nome, Lembrei dele justamente dessa necessidade de trazer o princípio Uhum. feminino para as empresas, porque por muitos anos foi muito masculina, resultado, fazer, meta, enfim, o corre-corre. E agora o feminino, né, as emoções, a intuição, o afeto, o coração precisa estar ali presente também. Então, liderança Shakti fica aí de dica. E outro, Fica, né, o né? Kaizen. Não tem como não deixar de falar.
Ah, E sim, tem as traz sete um leis, né? capítulo só do gênero, né? O que a gente está chamando aqui de energia masculina e feminina, ele fala de gênero. Mas não é gênero Uhum. do sexo, é outro tipo de gênero. Não Então, é as orientação sexual, né? São as não, energias mesmo que a gente tem dentro da gente, como a gente falou antes, né? sim, Todos nós temos essa energia. Se a gente não sabe equilibrar, a gente fica tropeçando na vida, né? Ou sim, cai e nem levanta, né? sim. Você falando das brincadeiras, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer um estágio. A Ruba falou aqui, o equilíbrio é fundamental. Boa tarde, Guilherme. Só assim para ver o Guilherme, olha, só online. Só É, eu lembro que eu estava fazendo um estágio numa escola, que aí chegou uma professora e para mim mesmo, assim, meio que em segredo, e falou assim: Nossa, tem um aluno aqui que ele mata a aula, ele vai para a biblioteca e ele fica lendo poema, livro de poema. Ele deve ser gay, né? E eu tive que fazer cara de paisagem, tipo assim, para não rir, né, e nem xingar, vamos dizer assim, tipo, chamar a atenção, né? Tipo, da onde que tirou isso, né? Porque é histórico mesmo, é cultural, é enraizado, sim, né? Não vi nada disso, tipo assim, eu fiquei olhando pra cara dela, não sabia o que, que eu falava, porque se eu fosse contra ela, poderia me taxar também, sei lá, essa psicóloga, sei lá. E eu fiquei olhando pra cara e falei, ele vem ler poema, então eu falei, pois é, né? E não rendi muito. Então, o quanto também eu não me posicionei por medo de mostrar para ela um outro lado, né? é, E às vezes amenizar até para aquela criança, aquele adolescente, né? Porque ela é olhar essa criança de uma maneira diferente, o adolescente de uma maneira diferente. Tipo, qual o problema dele querer ler poema, né? Que e legal, tentar né? enquadrar, né? E tentar enquadrar ele em algo que às vezes ele não quer. Né? Ah, você vai Uhum. parar de ler poema, você vai, sei lá, jogar bola. Colocou um desejo dela ali na vida de outra pessoa, né? É o quanto que a gente vai no piloto automático mesmo, né? Sem muito pensar. Pensar também se a gente não está invadindo o mundo do outro, Sim, porque para ele aquilo é natural, ele está fazendo dentro da energia que veio, né? sim. Talvez ele estava ali numa energia mais feminina mesmo, mas não quer dizer que é gay, né? Nada a É, ver. sim, De leitura, de introspecção, de intuição, né? Que bom que que ele respeitou a intuição dele, né? A energia dele. Então ele está fazendo instintivamente também. sim. Super concordo. Eu lembrei disso agora. Eu falei, gente, não, como que eu não tive essa coragem de falar, não, mas que legal, que bacana, qual o problema nisso, né? E eu também fechada naquilo, né? Fiquei, nossa, será que é? Olha, porque tá lendo poema. Eu quase comprei a ideia da mulher, né? Aí eu fiquei na minha, tipo, estudante, né? Vou falar o quê, né? Quem sou eu, né? Enfim, mas tem essas coisas engraçadas, assim, que acontecem, que depois, quando a gente vai aprofundando nesses temas, e em outros também, né? A gente vai amadurecendo também a consciência. E as coisas vão ficando mais naturais mesmo, né? Não tem essa coisa de rótulos, assim. Para mim foi um achado, né? Entender isso, né? As energias feminina e masculina, enfim, da gente também não ficar preso numa energia só. Por Sim, isso que às vezes algumas coisas na vida trava. Às vezes eu quero ficar só na ação, né? sim. E aí eu não tenho intuição para perceber que aquela ação vai dar ruim. Mas O quando eu meu tô já é o na inverso. ação, como é que é? O meu já é o inverso. Assim, por ter tendência a uma energia mais feminina, né, de reclusão, de acolhimento, recolhimento também, aí eu fui Uhum. exercitando a masculina. Nossa, não, tem que movimentar, tem que sair do lugar. E aí, né, vai tentando Uhum. equilibrar. E é um esforço, né? Tranquilamente. É um esforço que a gente não está acostumado. Está acostumado só É, em uma, vamos dizer assim, né? Aí quando a outra exatamente. pede passagem ali, olha para mim também. É um sofrimento. Você fala, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Será que eu estou percebendo tal coisa? Será? Boa tarde, Lucas. Então a gente vai encerrando. A gente veio mais com um bate-papo mais leve, trazendo coisas assim para a gente pensar. Porque às vezes a gente Sim, está tá na correria, né? Por mais que estejamos, né? Acho que nem é quarentena mais, né?
essa situação toda do mundo, né? Para a gente estar mais centrado, pensar em quais as energias a gente está desprendendo também com esse recolhimento, que talvez a gente foi forçado a estar nessa energia feminina, né? Tipo assim, de ficar mais recluso, de olhar mais pra gente, pro nosso interno mesmo, né? Do que a gente quer, quem a gente é, como que a gente se relaciona com o outro. Então veio, assim, a calhar também. É uma coisa que não é agradável, claro, a questão do vírus, né? É muito preocupante, mas o vírus, a gente fala que vem ensinar muita coisa, né? Da gente olhar pra gente, nosso subjetivo, que por tanto tempo ficou negligenciado. A gente estava todo mundo na correria, né? Todo mundo na masculina. Eu não sei se agora vai pro virtual, né? É live, 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 é vídeo, eu não sei, todo mundo acelerado no virtual, que é o que cansa mais, que consome mais energia, o virtual, né? Ele consome mais energia, então a gente tem que estar dosando aí para ver como que a gente vai se portar no mundo virtual também. Senão a gente leva pro mundo virtual só energia masculina. Sim. Aí ferrou, né? Aí deu ruim. Ó, então é isso, gente. Agradecer a todo mundo que passou por aqui, os coraçãozinhos. Bom, Agradecer ao Pedro pelo bate-papo, né? obrigado, Pedro, também. E até a próxima, Até a tá bom? próxima. Um beijo, tchau, tchau.